Então, por exemplo, quando eu estava na Uganda, eu fiquei 3 meses na Uganda fazendo o prático da Jucum, que eu fui fazer na Alemanha, um pedaço na Alemanha e o prático na Uganda. O trabalho com as crianças que a gente fazia, quando a gente chegava no lugar, era criança que você não sabia de onde estava aparecendo. Em 2 minutos você tinha 50, 100 crianças em torno de você. E aí, como que você faz? O que que você faz? E muitas vezes a gente encontrava essas crianças no campo, embaixo de árvores, no espaço que era o espaço da casa delas, né? Fazia parte do espaço onde a casa estava. Então, ali, a gente não podia ministrar com papel, dando material para elas Sim. desenharem, pintarem, fazer alguma atividade manual, alguma coisa assim. A ministração acontecia apenas contando a história ou cantando, e daí conversando sobre a música, fazendo um teatro sobre a história bíblica que a gente queria transmitir, e aí fazendo uma conversa ou outra com algumas crianças que respondiam, porque a maioria ficava só olhando para a gente, né? Então, você tem que ter adaptações. E essas adaptações, para você saber fazer essas adaptações ou ficar mais tranquilo para você, é necessária essa capacitação anterior formal, né? De preparar, como que eu preparo um estudo bíblico, como que eu separo um tema da Bíblia para trabalhar com as crianças, para verificar o princípio, o que que eu posso fazer aqui, que música eu posso cantar, que a letra da música é compatível com a história. Eu não vou cantar qualquer música, eu vou cantar uma música bem compatível com a história. E o meu preparo, às vezes, é até maior, mais intenso, porque eu preciso saber como transmitir isso de uma forma muito sem recurso. É um violão, uma música, uma fala, um teatro. Então, eu preciso trabalhar criatividade e jogo de cintura para saber como é que você vai fazer. É. Nesse tempo que eu estava na Uganda, eu visitei um campo de refugiado com um missionário que trabalhava no campo de refugiado, que estava acontecendo naquele final de semana um encontro dos pastores e eram grupos ali. E eles reuniram as crianças e puseram as crianças numa sala. Olha, acho que tinha assim umas 60, 70 crianças esmagadinhas numa sala, sentadas nos bancos, bem juntinhas umas das outras. E aí ele vira para mim e diz: agora dê uma palavra para as crianças. E eu levei um susto, porque quando ele me convidou, ele não, eu não tinha nada preparado, não tinha nada sabendo que eu teria que falar alguma coisa lá com as crianças. Então, você muitas vezes é pega de susto. E aí eu falei uma história, comentei rapidamente um texto da Bíblia e uma história que eu tinha já preparado anteriormente para um outro local, eu usei a mesma história. Agora, o grande desafio, o que que foi? Eu falava em português, um deles traduzia para o inglês, e esse que traduziu para o inglês tinha um terceiro que traduzia na língua local. Uau. Então, eram duas traduções, eu falando em português, ele traduzindo para o inglês e o outro traduzindo para a língua local. Então, E para isso criança tem que ser bem dinâmico, né? é muito dinâmico e comum. Então, são situações que, quando você está em outros países, você vai experimentar, seja lá de que jeito for, vai acabar acontecendo. Então, aí entra, assim, a questão do preparo linguístico, que você precisa ter um certo nível dentro da língua local para fazer esse tipo de chegar na frente de um grupo, seja ele qual for, e ter fluidez naquilo que você fala, que você não precisa ler, não precisa estar buscando o dicionário do celular, mas você está falando
como você fala o português, talvez com menos vocabulário um pouco, mas você tem essa espontaneidade, o teu cérebro auxilia na montagem das frases e você consegue se expressar, mas não é fácil. Então, a gente sempre orienta que quando vá para um campo de uma língua bem diferente, o primeiro ano é mergulho em língua, estudar de manhã, de tarde e de noite para poder ganhar essa fluidez, para poder ganhar essa espontaneidade e poder ministrar, porque a nossa ferramenta de comunicação é a linguagem. Sim, E sim, se eu vou para um país e eu não aprendo a língua daquele país, eu não me comunico. é verdade. Aí complica. Então, nesse sentido, a língua é super importante. E a questão desses materiais, a questão do que eu posso fazer. Então, é interessante que você pode ter um kit salva-vidas, vamos dizer assim. Você pode preparar um material, você pode preparar um visual, você pode preparar um texto bíblico, uma história, e aquela ser o teu kit, que quando você vai convidado para algum lugar, ou, né, você leva aquele kit